Olá, prezados alunos e alunas da pós-graduação de Direito Penal e Processo Penal, aqui da Faculdade Legale. Eu agradeço pela oportunidade de dar mais essa aula aqui para vocês, né? Já estivemos juntos em outros encontros. Meu nome é Simone Savazone. Eu me coloco à disposição de vocês aí para também esclarecimento de dúvidas das outras aulas e essa que nós vamos ter agora, né? Essa é dentro da nossa programação, uma aula sobre pressupostos recursais e efeitos dos recursos, né? Então, é uma aula extremamente importante, não é uma aula polêmica, né? Na outra que tivemos conexão, continência, foro prerrogativo, enfim, foi uma aula mais polêmica. Aqui é uma aula mais tranquila, uma aula que nós conseguimos aí dialogar bastante, né? Quando vamos falar de pressupostos, nós primeiro vamos falar o que é o recurso, né? A gente sabe que o recurso é um meio processual que impugna, né, a decisão. E esse recurso ele pode ser voluntário ou nós temos também previsão de recursos obrigatórios no Código de Processo Penal. Utilizados, né, antes de precluir o prazo, ou seja, antes do trânsito em julgado, e propicia a possibilidade de um resultado talvez melhor ou talvez pior, né? Então, numa relação jurídica processual que é triangularizada, onde eu tenho o interesse de agir, onde eu tenho a possibilidade de jurídica do pedido e aonde eu tenho as partes legítimas. Então, esses são a gente vai estudar os pressupostos, né? E aí eu posso querer, então, uma reforma da decisão, uma invalidação da decisão, um esclarecimento sobre essa decisão através dos embargos, porque muitas vezes a decisão é conflitante, é obscura, ou muitas vezes ela é omissa, então eu posso pedir aí, olha, me confirma porque eu estou um pouco duvidoso quanto à decisão, né, e vários são os recursos, ou uma confirmação da decisão, que daí fala, olha, então a decisão proferida estava correta, não há o que se alterar, né. Então, para que existe os recursos? Eles existem para trazer esse reexame, né? E esse reexame por um órgão jurisdicional superior, então quando a gente sempre alcança alguém que tenha um poder teoricamente maior, né? Conferido por lei um poder maior, e aí você vai olhar a argumentação trazida pelo recorrente, né? Aí a pergunta que vem e que já pudemos discorrer foi, mas o recurso, ele é uma garantia constitucional? Eu posso dizer sim, ele é uma garantia constitucional porque ele está previsto na Constituição a possibilidade de alguns recursos, ok? Mas o duplo grau de jurisdição, que seria essa possibilidade de recorrer, essa possibilidade de reexame, ele é uma garantia constitucional? Não, porque como a gente viu na competência originária de foro por prerrogativo de função, por exemplo, esses julgamentos que já são originários, alguns julgamentos do 102, do 105, que são originários dos superiores tribunais, acabam tendo uma hipótese de recurso, a possibilidade de recurso restrita, né? Aí aqui eu trouxe para nós discutirmos de uma maneira mais clara que serve o recurso, né? E a doutrina vai discorrendo quando começa, e como nós estamos começando a estudar os recursos, vocês terão os recursos em espécie, cada um deles, eu vou falar, lógico, de maneira genérica, né, de maneira geral, de todos, e vou falar desses pressupostos e dos efeitos que eles podem trazer, mas depois os senhores terão apelação, terão recurso em sentido estrito, certamente, terão recurso especial, terão recurso extraordinário, que são recursos do processo penal também. E a doutrina diz que para que serve o recurso? Bom, porque se eu estou inconformada com a decisão, se eu entendo que naquela decisão não houve a prática da justiça, eu posso pedir, então, a revisão. Outra, eu quero garantir uma segurança jurídica também dessa decisão, né? Essa é uma grande questão polêmica. Por quê? Porque eu quero que, diante da experiência de magistrados superiores, de alguém que já está há mais tempo na carreira, que ele me traga compostos que já atuaram na primeira instância, que ele me traga uma decisão talvez mais, no meu inconformismo, mais coerente com a realidade. Também eu quero um controle de jurisdicionalidade, porque eu posso entender que determinado juiz foi parcial no julgamento, porque afinal, nós seres humanos somos falhos, né? Nós contamos, e graças a Deus, com a falibilidade, né? Com a possibilidade de errar, com a possibilidade de não ter
um olhar tão neutro, tão imparcial na justiça, né? No que diz respeito aos fatos, no que diz respeito ao que foi colocado, ou no que diz respeito ao sujeito que também está sendo julgado. É muito coerente essa possibilidade de recurso, por quê? Porque eu tenho o ser humano por trás desse, não uma máquina julgando, e esse ser humano pode sim ter os seus problemas, as suas falhas de julgamento. E aí essa falibilidade faz com que o juiz, ao cometer equívocos, possam ser corrigidos. Às vezes, alguns recursos submetem ao próprio juiz, dizendo, juiz, né, eu parte recorrente vou dizer, o senhor está errado, Vossa Excelência está errado, ou equivocado no que diz respeito a tal ponto. E o juiz pode reconhecer o seu equívoco através dos embargos. Mas, para reformar a sua decisão, para alterar alguma substância, algo substancial, precisarei, então, interpor um recurso apelativo, apelando para uma corte superior. Então, aqui são as razões que a doutrina traz para vocês, o inconformismo, a segurança jurídica, o controle jurisdicional, aqui esses 4, né, aqui que nós vamos trazer o inconformismo, a segurança jurídica, o controle de jurisdicionalidade e a falibilidade humana. São 4, então, as razões doutrinárias. Depois eu trago aqui para vocês a observância, né, do duplo grau de jurisdição, se na verdade, quando eu não tenho a possibilidade de ter um recurso, e aí a gente falou sobre os recursos por foro por prerrogativa de função, então um crime cometido por um presidente da República, ele é julgado pelo Supremo Tribunal, ok? E se o Supremo julga, eu não tenho mais recurso. Isso gera, então, eu não tenho duplo grau de jurisdição para esse presidente? Não. Isso fere e tem supressão de instância? Não. Por quê? Porque são 2 princípios constitucionais. Nenhum desses princípios, esse princípio do duplo grau não é absoluto, ele é simplesmente, há uma garantia de recurso? Há. Está na Constituição? Tá. Há uma garantia de foro por prerrogativa? Há. Está na Constituição? Tá. Então, eu tenho que saber equalizar, eu tenho que saber equacionar essas previsões constitucionais. Então, eu trago aqui para vocês que não se trata de um princípio absoluto e, obviamente, que o duplo grau de jurisdição, ele existe quando a Constituição prevê, ele não é uma garantia, então eu não posso anular uma decisão do Supremo no foro por prerrogativa por não ter mais recurso, né? E aí, lógico, que nada impede de um presidente da República que for julgado pelo Supremo, nada impede que ele entre com os remédios constitucionais, tais quais o habeas corpus, mandado de segurança, enfim, que a gente já estudou, mandado de injunção e habeas data, aqueles 4 remédios constitucionais. Se cabíveis, obviamente que ele pode entrar, porque e aí eu não tenho que ter a previsão. Então, veja, eles já estão previstos, né? Eles já estão regulamentados e as hipóteses já estão ali, então, colocadas. Eu trouxe aqui um julgamento do STF, só para elucidar aí a nossa cabeça, né? Que vai dizer sobre, acompanhando a jurisprudência sobre o duplo grau de jurisdição, diz devido ao processo legal, negativa de seguimento. A negativa de seguimento do recurso no âmbito do STF, vejam comigo, considerada a circunstância das razões pedidas contrariarem o precedente da Corte, longe fica de implicar em transgressão ao devido processo legal. Jurisdição, duplo grau, inexigibilidade constitucional, ou seja, a Constituição, ela não exige o duplo grau, ela prevê em algumas hipóteses o duplo grau. Então, o duplo grau não é um princípio, é uma previsão, é uma garantia, mas não é princípio. E aí ele coloca diante do disposto, né, no inciso 3º do artigo 102, que fala sobre a competência do Supremo, no que revela cabível extraordinária contra a última e única decisão, no duplo grau de jurisdição no âmbito da recorribilidade ordinária, não é uma garantia constitucional. Então, esse é o entendimento. Aqui eu trouxe outro, um agravo regimental dentro de um recurso especial, penal, processo penal, foro por prerrogativa de função, na aula que nós tivemos sobre isso, término do mandato, perda do direito ao foro privilegiado, manutenção dos atos já praticados, agravo desprovido. E ele diz que cessado o mandado eletivo, o agravante do foro por prerrogativa de função, que seria um motivo, o agente, e não o que o agente ocupa. Então, assim, são assegurados os atos já ocorridos, o processo desceria para a primeira instância. Aqui, eu trouxe, então,
algumas espécies, algumas não, né? Todas as espécies de recursos do processo penal. Então, são esses os recursos que os senhores vão ter que se ater agora, daqui em diante. Eu falarei de maneira, lógico, mais generalizada sobre todos, sobre os efeitos e sobre os pressupostos, mas depois terão com certeza esses recursos em cada um detalhadamente. Então, eu tenho os recursos que vão ser interpostos em primeira instância, quero que observe aqui, ó, em primeira instância, e os recursos que são interpostos em segundo grau, ou seja, devem ser propostos no tribunal, diretamente no tribunal. Não que esses recursos de primeira não sejam julgados pela segunda, mas prestem atenção, eles são interpostos em primeira, então não confundam com o processo civil, que eu tenho que interpor já no segundo grau. No processo penal, muitos deles são interpostos em primeiro grau. Interpostos, eu tenho que manifestar o meu interesse em recorrer, eu tenho que impugnar no primeiro grau. Embora as razões desses recursos e esse recurso vá ser julgado por um órgão superior. E só outros recursos, então nós vamos ter que saber que são propostos diretamente já no Tribunal de Justiça. Bom, e são interpostos em primeira instância, recurso em sentido estrito, apelação, agravo em execução, que é da lei, né, de execução penal que nós tivemos lá na graduação, a carta testemunhável e os embargos de declaração. Nossa, quais desses serão julgados em primeira instância? Os embargos de declaração serão julgados pelo juiz da causa. Recurso em sentido estrito, tribunal. Apelação, tribunal. Agravo em execução, tribunal. Carta testemunhável, a gente vai discutir porque pode ser, mas irá para o tribunal. Os que serão interpostos no tribunal e julgados. Embargos de declaração contra um acórdão, julgado pelo segundo grau. Embargos de infringência, julgados pelo segundo grau. Por quê? Quando há uma divergência de votos. E nós sabemos que daí o próprio tribunal, quando não é unânime na sua decisão, enseja a possibilidade da interposição do embargo de divergência para que o voto divergente prevaleça sobre o voto ganhador e vencedor do processo. Os embargos de nulidade, também pelo próprio tribunal de segundo grau. Então aqui, nós estamos falando aqui, ó, o próprio segundo grau, eu interponho lá e julgo lá, perfeito? Esses aqui eu interponho na primeira instância, né, e vou julgar na segunda instância. Olha que coisa bacana, e olha como o processo penal aí distingue muito do processo civil, do processo de trabalho, do direito tributário, enfim, né, tem uma lógica própria. E o recurso ordinário constitucional, o especial e o extraordinário, eles são propostos na segunda instância, me perdoem, perante ou os TJs ou /TRFs, e eles serão julgados, o que podemos chamar de terceira instância, porque eles serão julgados aqui pelo STJ, aqui pelo STF e aqui pelo STJ, ou STF depois. Então, essa é importante os senhores entenderem. Os que são interpostos em primeira e são julgados em segunda. Os que são interpostos em primeira e julgados em primeira. Os que são interpostos em segunda e julgados em segunda. E que são interpostos em segunda e julgados, na verdade, num órgão superior chamado de, vamos colocar aí, né, vulgarmente terceira instância. Mas que pode ser o Supremo ou pode ser o Superior Tribunal de Justiça. E aí, o modo de interposição deles, a gente vai ver que o processo penal, ele é mais simplificado, onde eu posso propor o meu recurso, né, até propugnar o meu recurso por uma cota nos autos, por manifestar o meu interesse em recorrer. Eu não preciso trazer uma petição, eu posso ali dizer, eu vou recorrer, e aí trazer as razões em outro momento. Isso é muito diferente no processo penal, né? Essa é uma visão geral que a gente traz sobre a possibilidade de impugnação, os recursos no processo penal. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre os pressupostos recursais, né? Aqueles em que eu já aventei, que são os mesmos pressupostos que nós estudamos em outras matérias também, e depois vamos falar sobre também os efeitos dos recursos, discutir um pouquinho dos pressupostos aí com mais facilidade, e depois as questões mais polêmicas. Eu agradeço por esse primeiro encontro.